Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos àquilo que podemos chamar mais uma temporada do podcast Somos Todos Malucos. Já sabem, eu vou fazendo os episódios, depois quando começo a sentir-me um bocado cansado de tanta gravação e de falta de tempo, faço aquela pausa estratégica. Na realidade, uma pausa que todos nós devíamos saber fazer nas nossas vidas de vez em quando. Eu faço também aqui no podcast, mas estamos aqui de regresso para mais uma temporada de não sei quantos episódios, mas com convidados de excelência, como o de hoje, que já cá esteve, o João Carlos Melo, que é psiquiatra, esteve cá já por 2 oportunidades para abordar o tema da personalidade borderline e depois da perturbação narcísica da personalidade. É também um dos convidados do feedback que eu tenho recebido que as pessoas mais gostam de ouvir, e hoje traz uma visão interessante da saúde mental e da psiquiatria através de um livro que lançou em junho e que se chama Lugares Escondidos da Mente. João, muito obrigado mais uma vez por estares aqui connosco. Obrigado eu pelo convite. É sempre um gosto e uma honra estar aqui. Desta vez tu lançaste este livro este verão. E é engraçado que tu, enquanto psiquiatra, dizes nesta tua obra que há lugares escondidos na mente que nós não vemos e que nem tudo é doença ou saúde e que nem todos somos bons ou maus. Sim. Então somos o quê, afinal? Uns são predominantemente bons, outros são predominantemente maus, mas não há ninguém 100% bom ou 100% mau. E pronto, aquilo que eu quis transmitir foi as várias nuances e as várias características das pessoas, do ser humano, ao fim e ao cabo, porque há muito disto que tem a ver com as nossas características, com a nossa condição enquanto espécie. Sim. E de uma maneira mais geral, individualmente, foi o que está para lá do visível, o que está mais escondido. Ou seja, o que tu queres dizer é que nós somos seres multidimensionais. Sim. Não somos seres simples. Há uma coisa que é óbvia e que toda a gente sabe e vê, que é, em determinadas circunstâncias, as pessoas, mesmo de uma forma autêntica, comportam-se de uma determinada maneira, mas noutras circunstâncias mais difíceis, comportam-se de outras. Por exemplo, eu sou uma pessoa empática, há muitas pessoas que são empáticas, mas quando uma pessoa empática está aflita, à rasca, em modo de sobrevivência, não é empática. Enfim, podíamos ir... Quer dizer, mas se calhar tenta, ou não? Ou nem sequer... Depende, não é? Por exemplo, se eu estiver numa praia a afogar-me e vier cá alguém para me acudir, não é? Para me salvar, o que é que eu vou fazer? Eu agarro-me à pessoa e afundo a pessoa, não é? Sim. E pronto, eu não sou cruel, não sou sádico, não sou masoquista, não quero fazer com que outra pessoa morra, se ela morrer eu também morro, ou seja, são modos de sobrevivência. Sim, Não é? sim. E pronto, em condições limite, as pessoas podem ser capazes de qualquer coisa. Por isso é que Eu seria capaz de matar, por exemplo. Pois era isso que eu ia dizer. Tu achas, já pensaste nisso? Eu às vezes penso nisso, quando vejo determinadas notícias. Em que situação é que tu serias capaz de matar? Se alguém fizesse muito mal aos meus filhos, por exemplo. Eu não sei, eu não posso prever o que é que iria fazer, mas admito que seria capaz de matar alguém. É claro, eu agora penso assim, e depois como é, e o resto da vida, o resto das pessoas que, enfim, que me são queridas e que eu sou querido para elas, e ficar preso e tudo isso. Na altura, poderia não pensar nisso. Mas, enfim, não quer dizer... Porquê é que a gente não pensa? Porque entra num registro de instinto? Exatamente. É isso que tu falas no livro, de estar no inconsciente, ou não? Portanto, no inconsciente está, por exemplo, a ideia de que eu posso matar alguém.
Há determinadas pessoas que pretendem ser boazinhas e que diriam assim: eu nunca seria capaz de matar ninguém. Mas depois, interiormente, sem terem consciência disso, está lá essa potencialidade. Não é? E portanto, enfim, quem diz isso diz outras coisas, aquelas coisas que estão escondidas. Por exemplo, houve para aí uma moda das 100 Sombras de Grey, Sim, sim, sim. aqueles filmes assim, mais ou menos sadomasoquistas Sim. soft, enfim. Quem é que dizem que gostava muito desses filmes? Entre aspas, é aquele perfil que diziam donas de casa já de 50, 60 anos. E, portanto, quer dizer, a gente vê, por exemplo, pessoas que veem telenovelas, que são muito púdicas, não é? Criticam muitas coisas relacionadas com sexo, Sim, sim, etc. sim, sim. E depois vão ver telenovelas e vibram com fulano traiu a namorada e depois meteu-se com não sei quem. Porquê que estas pessoas fazem isso? Ou seja, aquilo está dentro delas. No fundo, nós temos fantasias. Quando eu digo fantasias, não são pensamentos específicos, não são assim Uhum. ideias muito definidas. São assim coisas vagas que estão dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. Mas será que as pessoas, por exemplo, as pessoas têm consciência disso? Uma dona de casa tem consciência que aquilo é um gosto oculto? Ou Não, não, que não, não. simplesmente, ou nem sequer tem noção que está a desfrutar daquilo? Nem têm a noção, enfim, enfim, desculpabilizam-se, digamos assim, dizendo não, não, aquilo não é vida real. Eu, na vida real, seria incapaz de fazer isso. Isto é só uma telenovela. E é verdade, porque realmente fantasias agressivas, destrutivas, toda a gente tem. Eu, por exemplo, vou a conduzir. Há um indivíduo que vem atrás de mim e mete-se a fazer sinais de luzes e a apitar e não sei o quê. E eu desvio, ele passa por mim e faz aquelas coisas, não sei o quê e tal. E o que é que eu penso? E às vezes comento, se vai alguém ao lado, pá, quem me dera que aquele gajo se espetasse ali à frente. Depois, se me perguntarem assim, então, mas tu querias mesmo que ele se espetasse e não sei o quê? Pá, não queria. Mas porquê que eu disse aquilo? Eu disse aquilo porque aquilo está dentro de mim. A grande questão é nós conseguirmos, há pessoas que têm dificuldade nisso, distinguir o que é fantasia e o que é pôr a fantasia em prática. Sim. Um dos exemplos que eu dou no livro é de um psiquiatra americano, enfim, que escreveu já há muitos anos um livro que o título é Os Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. Sonham no sentido de não têm coragem para fazer, pois os maus fazem. Sim, Isto não quer dizer que sejamos todos maus, não é? É mais aquela ideia de que as pessoas predominantemente boas também têm agressividade, destrutividade, sim. inveja e por aí fora. E as pessoas más também têm coisas boas. Ah, eu falo, por exemplo, muito também nos psicopatas. Os psicopatas também têm algumas coisas boas, mas eu não quereria conviver ou ser amigo de nenhum, Mas não é? tu, eu estava aqui a pensar em algo. Hum, a pessoa, a grande diferença está entre o pensar e o partir para a ação, não é? E o também assumir que o pensar é simplesmente isso, é só um pensamento. Porque, por exemplo, eu, da minha perspectiva, como alguém que lida com uma perturbação obsessiva compulsiva, se eu dou demasiada atenção a um pensamento desses, eu assumo que eu sou, que isso faz de mim uma pessoa. E na realidade é só um pensamento, Exatamente, certo? exatamente. Não é? Quando eu me ponho com aquele pensamento e se eu agora batesse aqui neste Sim, gajo, sim, ou se eu esfaqueasse alguém, ou se, sim, sim, não sim, é? sim, sim, sim. E isso causa-me ansiedade, porque eu não percebo, porque há aqui um desfazamento entre o eu entender, calma, isto é um pensamento que me surgiu, não quer dizer nada se eu não lhe prestar atenção. Exatamente. É um pensamento obsessivo, pela, Sim, pela sua própria definição, são pensamentos, enfim, são produzidos pelo cérebro, exato, mas são automáticos, são, enfim, são sinais que são emitidos, digamos assim, são modos de ativação de certas zonas do cérebro que depois desencadeiam esses pensamentos, mas não correspondem
ou íntimo da pessoa, por exemplo. Sim. Não, às vezes acontece algumas mulheres acabadas de ser mães e que têm pensamentos assim desse tipo. E que De desenvolvem perturbações obsessivas. pode acontecer e confundem às vezes, enfim, felizmente não muitas vezes, mas é importante depois distinguirem. Uma coisa são esses pensamentos obsessivos de fazer mal ao bebé, outra coisa são os sentimentos e a sua competência como mãe. Sim. E, portanto, é muito importante a pessoa, por um lado, ter consciência que são pensamentos e não tem a ver com o íntimo da pessoa. E, por outro lado, como disseste bem, a melhor estratégia é, há várias técnicas para isso, a pessoa desviar o foco e focar-se noutras coisas. E quando assim é, esses pensamentos perdem importância, Sim, perdem perdem peso, impacto. Sim. porque senão o problema é quando a pessoa quer tentar resolver determinados problemas internos e nós estamos programados para isso. É pensar, pensar por hipóteses, não sei o quê, para tentar resolver, depois não se resolve nada. Estamos só a alimentar esses pensamentos. Mas, portanto, ter esses pensamentos, alguns pensamentos com um conteúdo agressivo, não é? Porque uma das coisas que eu falo aí é que a agressividade faz parte de nós, de Sim. toda a gente. Sim. Não quer dizer que a pessoa seja má pessoa, ou violenta, ou queira mal a outra pessoa, nem a si próprio, porque às vezes esses pensamentos são: e se eu agora me atirasse deste Sim. precipício? Sim. Coisas assim, não é? Sim. Mas, portanto, isto, ao contrário de tendências que as pessoas têm dentro de si, mas têm dificuldade em assumir, hum, portanto, tendência para ser mais exibicionista ou para ser mais espontâneo, mas depois a pessoa reprime, mas essa tendência faz parte da pessoa. Neste caso, esses pensamentos, embora sejam produzidos pelo cérebro, não são produzidos pela própria pessoa, pelo eu que Sim. define a própria pessoa e os sentimentos internos, Sim. digamos assim. Sim. Hum, ou seja, e tu estavas a falar essa questão nós somos bons e somos maus. Nós somos, no fundo, somos tudo, não é? Mas há hum, pessoas que são intrinsecamente boas e que têm mas que contêm essa agressividade. Sim, E sim. que eu acho que aquilo que tu abordas também no livro é a importância de compreender que isso faz tudo parte, certo? Sim, 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 sim. Não é? Que A agressividade que nós temos dentro de nós, não estou a falar de violência, não estou a falar de maldade, a agressividade manifesta-se logo como? Logo ao nascer, um bebé que se põe a berrar com as veias do pescoço tudo vermelhas, veias inchadas, a berrar que quer leite, isto é agressivo. Não é agressivo para alguém, não é violento, mas é agressivo no sentido que é um excesso de energia que depois sim, incomoda quem está à volta. E, portanto, a agressividade, pela etimologia da palavra, quer dizer uma força que nos impele para a frente. A agressividade, no fundo, é isso. Quando uma pessoa está muito deprimida, uma coisa que perde a agressividade. Não? ajuda, Não. exatamente, fica reprimida. Fica reprimida. E, muitas vezes, de uma forma automática, não é uma estratégia que a pessoa escolha. A agressividade vira-se contra a pessoa. Como assim? Com pensamentos negativos, Ok. autocrítica, autodesvalorização. Que faz o efeito contrário, no sentido, ou seja, não faz a pessoa explodir, mas faz exatamente o contrário, ficar ainda mais em baixo. Isso mesmo, isso mesmo. Quando a pessoa consegue, enfim, com ajuda, com a evolução da própria doença, porque as doenças têm uma vida natural, digamos assim, com características muito variadas de doença para doença. Mas quando a pessoa tem uma determinada doença, uma depressão, por exemplo, hum, uma das formas da pessoa, com ajuda, como eu estava a dizer, com ajuda ou mais espontaneamente, aquilo que permite a pessoa sair da depressão e, por um lado, mostra que a pessoa está a sair da depressão, é quando fica mais agressiva, com mais Com atividade, com mais mais energia. energia. Exato. Sim, sim. Ok.
Sim, isso é muito curioso. Há aqui uma questão que tu estavas a falar dos psicopatas e eu fiquei a pensar nisso, que não, pronto, não queria estar ao pé de um psicopata, mas o Hitler seria em momentos boa pessoa? Há Quando eu digo Hitler, estou a fotografias, dizer pois, personalidades desse género. há fotografias que mostram o Hitler, com criancinhas, ah, enfim, numa situação social, enfim, como um adulto que é afetuoso para uma criança, por exemplo. E eu acredito que muitas pessoas com assim, más, não é, tenham algumas características ou alguns comportamentos bons, não é? Mas predominantemente são pessoas más. No caso dos psicopatas é assim um bocadinho diferente, porque ah, a maior parte dos psicopatas não está na prisão. Na prisão estão criminosos, que é uma coisa diferente. Os criminosos são pessoas que cometem crimes. Sim. Os psicopatas, alguns estudam o Código Penal, para perceber o que é crime e o que não é. E depois movem-se livremente dentro ou à margem, vá lá, da lei, mas não fora da lei. Ali entre o dentro e o No fora da limite. lei. No limite, exatamente. Também não entram nas classificações das doenças. Não há uma classificação no DSM, que é o Sistema de Classificação Internacional das Doenças, que se usa mais. Não há lá uma categoria psicopata. Há uma coisa que se chama perturbação antissocial da personalidade, mas é um bocadinho diferente. A maioria dos psicopatas andam por aí. Os psicopatas são como os narcísicos, não têm consciência que são psicopatas? Há alguns psicopatas têm características narcísicas. São os piores, são os mais arrogantes, são os que fazem mais mal aos outros. Eu vou dar um exemplo real, que ilustra isso. Há um indivíduo, James Fallon, que é um neurocientista americano, que numa determinada altura estava a fazer um estudo genético e de imagem com PET scan, que se vê o funcionamento do cérebro de dois grupos, doentes de Alzheimer, com Alzheimer e um grupo controle. Portanto, pessoas saudáveis, Sim. pronto, para fazer a comparação. Antes disso, ele tinha feito o mesmo estudo a psicopatas, para ver o tipo de cérebro e de funcionamento cerebral que os psicopatas têm. Ah, ele estava a fazer esse estudo dentro da doença de Alzheimer e o que é que aconteceu numa determinada altura? Tinha duas pilhas de exames e depois, quando chegou à pilha do grupo controle, que tinha até pessoas da família dele e outras pessoas saudáveis, colegas, etc. E tirou de lá e viu, epá, isto está mal. Eu se calhar pus isto aqui por engano, porque isto é o cérebro de um psicopata. E foi perguntar a um administrativo, porque aquilo não tem o nome das pessoas, está em código, e foi perguntar ao administrativo o nome a que correspondia esse código. Era ele. Era ele. Ele próprio tinha Ele um quadro próprio. de tinha um A, quadro de a psicopata? mulher diz isso. A mulher diz, ele é como se fosse duas pessoas. Pronto, há uma de quem eu gosto, etc., e o outro que é uma pessoa horrível. E, portanto, este indivíduo, ele depois estudou-se melhor a si próprio. A mãe tinha 100 anos e há poucos anos veio ao Porto. Teve enfim, a falar num evento no Porto. E depois diz, o meu menino, e que desde pequenino que notou que ele era muito agitado, que tinha coisas, enfim, pediu aos professores para manterem aquele menino ocupado e estarem de olho nele, etc. Resumindo e concluindo, ele, depois de se estudar a si próprio, a conclusão a que ele chegou foi: ele tem um cérebro e uma genética de psicopata. Mas como na vida toda dele ele foi bem tratado, uma família harmoniosa, com Ok. afeto, com amor, ele não se tornou um criminoso. Podia ter se Ou tornado. seja, potencialmente há uma grande percentagem de nós que no seu lado negro pode ser psicopata e nunca estar ativado, Mas como se tivesse um gene adormecido. isso pode acontecer, mas no caso dele o gene estava mais Sim. ativo, digamos assim, de tal modo que o que é que ele disse? Ahm, por exemplo, nasceram os filhos e ele, enfim, achou muita piada e passado um dia, ou
poucos dias, foi passear com amigos e teve muito tempo fora. Ahm, e pronto, os amigos também dizem que ele é psicopata. Ele diz que procura não bater nas pessoas, procura não prejudicar muitas pessoas, mas que dá-lhe gozo, diminuir uma pessoa, enganar uma pessoa, mentir, dá-lhe gozo, isso dá-lhe gozo. E depois o que é que ele faz, enfim, em prol dele próprio, da mulher, dos filhos, dos amigos, etc., o que é que ele tem procurado fazer? Portar-se bem, Com essa consciência. com Tendo essa essa consciência. consciência. Mas o que é que ele diz? Custa muito, dá muito trabalho, Dá um- para um trabalho. dá muito trabalho, Mas isso porque... até eu que não sou psicopata, acho eu, sei que dá muito trabalho ser boa pessoa. Sim, mas mas pronto, Às vezes dá mas vontade de assim, ser má pessoa. sim, sim, mas no caso dele aquilo está ali Exato. mesmo. E o que é que ele diz? Pronto, uma pessoa quando se porta bem não tem tanta piada, não brilha tanto, não se sente assim tão bem. Ou seja, ele, pela natureza dele, ele estaria bem era a fazer mal, mas consegue conter-se. E consegue conter-se porque tem consciência disso e porque teve uma família, um meio em que as pessoas o tratam bem. Mas isso não há não há um tratamento para a psicopatia. Não há, não há. Não Portanto, há porque... e uma curiosidade que eu tive de sempre, já que estamos a falar, isso é um tema que tu abordas no livro, hum, os psicopatas, que tipo de crimes é que podem cometer? Porque tu ah, ouves muito na a terminologia, pois, mas eu não tenho bem a consciência que tipo de crime é que um psicopata. ah, Ou se é só a história da muitas vezes... manipulação, do controle, do querer fazer mal. Portanto, roubo, fraudes, quando não são criminosos, não é? São coisas assim deste tipo, que têm a ver já com um componente antissocial, mas depois é muito na relação com as outras pessoas. Por exemplo, são indivíduos que são capazes de se deitar, entre aspas, não é? Para serem espezinhados e, portanto, adulando o chefe, etc. Depois todos gostam dele, não é? Até atingir uma posição de poder. E depois de atingir uma posição de poder Em é vez dele. sádico para os outros. Nas famílias é a mesma coisa. Portanto, com a diferença que, por exemplo, a mulher, os filhos, etc., são muito indefesos. As pessoas que são vítimas destes indivíduos nem sempre são pessoas submissas, que não conseguiram ver a coisa. Qualquer pessoa normal pode ser apanhada por um indivíduo destes. Porque tenho a ideia que são pessoas extremamente inteligentes e que estudam muito. Estudam muito as outras pessoas, são capazes de estar meses a estudar a presa, não é? Para depois atacar, para tirar um dividendo qualquer, ou só, quer dizer, ou para extorquir dinheiro, ou só pelo gozo de ver outra pessoa mal. E depois passam à frente e passam a outra pessoa e vão fazer o mesmo a outra pessoa. E isso não é doença mental. Isto não Ou é. achas que deveria ser considerada? ah, Quer dizer, isto normal não é. Não é? Normal não é. A Exato. questão é que, para ser doença, pressupunha um tratamento. E E que depois, tratamento pode haver? epá, a Para uma... prisão é Pois, o tratamento que há. exatamente, porque uma pessoa, para fazer um tratamento, é preciso várias condições. Uma é colaborar no tratamento. E isso eles fazem, embora não de uma forma genuína. Por exemplo, olha, eu vim cá para fazer uma psicoterapia, etc, etc. E depois eu começo a perceber que não consigo ver nada que a pessoa tenha que precise de Exato. ajuda, não é? E depois, quando acabo por perceber melhor, foi a mulher que fez um ultimato, ou vais-te tratar ou eu Um deixo. bocado como os narcísicos. Exatamente, exatamente. Mas até este ponto é o único que têm, é assim, não é genuíno. Quais são os outros pontos? Para uma pessoa se tratar, é preciso que a pessoa reconheça que tem um problema, muitos não reconhecem. É preciso a pessoa querer mudar, aceitar mudar e empenhar-se no tratamento. E isto não fazem. Isto não fazem. Portanto, só que há graus. Há graus.
E, portanto, há indivíduos, este que eu falei, este neurocientista que eu Eu, falei, por exemplo, às vezes vou no carro e vou assim em sítios isolados e penso assim: olha, isto era um bom sítio para enterrar uma pessoa. Se quer dizer que eu sou psicopata. se tu Mas é és, verdade, eu penso nisto. Mas, se mas- tu és, eu também sou. também já pensaste Eu nisto? também já pensei Se calhar, coisas assim se calhar desse tipo. passamos no mesmo sítio. Pois, mas isso não sei. Quer dizer, outra coisa, pronto, é claro, isto são pensamentos automáticos e imagens automáticas que vêm muito influenciadas por filmes e Pois é por verdade, sim. séries, porque outra coisa é, sei lá, eu antes de ver filmes ou séries de crime, quando era miúdo, vivia nos Açores, aquilo há muitas lagoas, e nós muitas vezes estamos assim ao pé de uma lagoa, e isso nunca me passou pela cabeça. Mas depois dos filmes, é assim, qual é a imagem que Hum, eu é vejo? um bom sítio para pôr aqui uns pés lá de baixo. Exatamente, o carro a ir por lá abaixo, não é? Engraçado, Ahm, pois é. mas são pensamentos automáticos que não fazem de uma pessoa psicopata. Os psicopatas não têm remorsos, não têm empatia, não têm sentimento de culpa, olham para os outros e não veem os outros como pessoas. Podem tratá-los bem, do mesmo modo que o indivíduo psicopata trata bem o carro ou o telemóvel. É assim que Enquanto for tratam as útil. outras pessoas. Enquanto for útil. Enquanto essa pessoa É, for só enquanto útil. for útil, exatamente, só enquanto for útil. É isso mesmo. Hum, diz. Não, eu ia dizer, eu conheço poucos indivíduos psicopatas, muito Epá, poucos. ainda bem. Há alguns com características psicopáticas. Quem é que eu conheço melhor? São algumas pessoas vítimas Pois. de psicopatas. Aí é que está. Porque estes indivíduos não se deixam tratar, não pedem ajuda, não é? Se pedem um ou outro, enfim, por alguma razão, não é por causa disso. É porque estão deprimidas, é porque têm crises de ansiedade. Isso é lá está, o ser o psicopata, essa componente que existe no ser humano, é esse um dos lugares que tu falas da mente, que está escondido na mente? Eu não digo que todos nós temos dentro de nós um psicopata, Sim, enfim, sim, não é? mas temos lugares Porque escondidos. temos lugares escondidos, nomeadamente de agressividade, de destrutividade e mesmo outras coisas. Pessoas com muito baixa autoestima, por exemplo. Isto não tem nada a ver com os psicopatas agora. Pessoas com muito baixa autoestima, que coisas têm escondidas? Fantasias de superioridade e de grandiosidade, de ser o centro das atenções, Ok, de, enfim, sim. serem elogiados, mas coisas, eu digo fantasias porque são coisas extraordinárias. Pois Eu porque. uma vez Sim. perguntei, desculpa, uma vez me perguntei, mas o que é que você queria? Era vir. Como é que é essa fantasia? Vir pela Avenida da Liberdade abaixo, aquilo estar tudo cheio de gente e toda a gente a aplaudi-lo. É isso mesmo. Sabem que isto não pode acontecer na prática, a menos que a pessoa fosse à Lua ou qualquer coisa do género. Por isso é que são fantasias. Mas isto são pessoas com muito baixa autoestima. Ou seja, é Portanto, isto exatamente o está contrário. escondido. E Sim, provavelmente isso tem a ver com muita coisa que lhe faltou, provavelmente na sim. infância, não é? Exatamente, exatamente. Nomeadamente o quê? Aquilo que todos nós precisamos, que é sermos especiais, sermos únicos, sermos cada um de nós ser o melhor do mundo. Para Sim. quem? Aos olhos dos pais. Quando a pessoa tem pais, ou enfim, ou para um dos pais, mas o melhor do mundo. E, portanto, há estas fantasias de grandiosidade de início são normais e são uma necessidade, a pessoa ter essas vivências. Há um cartoon do Mordilo muito engraçado que eu acho que representa muito bem isso, que é um indivíduo que se vai suicidar, mas o pensamento dele é ele estar com a pistola na cabeça e um sorriso e imaginar o funeral dele com milhares de pessoas à volta. Acaba por ser um bocadinho isso, não é? Já tive um paciente assim, e a cena era num palco, dentro de um caixão, em pé, um caixão transparente,
E pronto, e depois abriam-se as cortinas, depois viam que era ele, e pronto, e depois aquilo explodia tudo. E, e, é- e as pessoas que, por exemplo, que têm esse. São pessoas que são boas pessoas, são pessoas normais e que têm essas fantasias escondidas ou vivem num registro também mais narcísico. Quer dizer, vivem num registro mais narcísico, no sentido de ahm, sentirem que têm pouco valor, pouca Ok, importância, ahm, mas não são más ok, para os outros. sim, Podem até ser boas pessoas, este rapaz era boa pessoa, mas cá está, isto era uma fantasia que tinha a ver com questões da vida dele. sim. E eles sentem esse tipo de pessoas sentem essas fantasias como algo eh, que, que, que é, ou seja, que é um exagero? Ou é algo que gostavam mesmo de. Não sei se estou a fazer entender. Sim, sim, sentem que é um exagero muitas vezes, e quando são fantasias muito agressivas, são sentidas com um misto de medo e Pois. de De uma culpa? espécie Não. de culpa e uma espécie de triunfo também, porque é como se lhes desse poder. Então, mas vais pôr esse poder em prática? Não. Mas se Mas, eu quisesse. pois, pois, mas isso faz-lhes sentir importantes, vá lá. Hum, É engraçado porque nós associamos muitas vezes também às pessoas que têm questões relacionadas com a saúde mental hum, como coitadinhos, no sentido, olha, esta pessoa tem uma depressão e coitadinha, ou tem um burnout, coitadinha, mas a doença mental também não faz necessariamente a pessoa ser boa por si só. Estás a entender, não é? Sim, Uma pessoa que pode ter um burnout e está num momento de sofrimento, mas aquela pessoa, antes do burnout, era uma má pessoa. E depois do burnout, se calhar continua a ser uma má pessoa. Mas há muitas pessoas que se calhar associam à fragilidade da doença mental como algo que é como se a pessoa não pudesse ser má pessoa por causa daquilo. É como quando alguém tem cancro, eh, é, se houvesse a ideia que não pode ser má pessoa. pois, cá está. E tu tens exemplos de más pessoas Sim, que. sim, sim. Cá está, porque a pessoa depois fica com pena dessas pessoas, não é? A pena é um sentimento um bocado horrível, não é? Sim, A compaixão é uma coisa diferente, é ah, perceber, compreender o sofrimento da pessoa e querer fazer tudo para ajudar aquela pessoa. É um movimento forte dentro de nós para fazer tudo o que for possível para aquela pessoa ficar melhor. Ter pena é diferente. E, portanto, isto vê-se no dia a dia, há muitas pessoas que só depois de morrer é que, era tão boa pessoa, e às vezes e não era. são, e não eram. Exatamente, exatamente. E pronto, mas, por exemplo, a pessoa ter pena de si própria é uma situação um bocadinho diferente. O que é que eu acho? Uma pessoa ter pena de si própria não é bom. No entanto, em determinadas situações, se a pessoa tiver um bocadinho de pena de si própria, a pessoa é como se estivesse a dar mimo a si própria, a dar conforto, como se estivesse a dar colo a si própria, e tem um bocadinho de pena de si. Pois é, aconteceu-me isto, aquela pessoa foi má para mim, como se estivesse a lamentar ou a desabafar Sim, com alguém, mas é consigo próprio. E pronto, isto faz com que a pessoa se sinta de certo modo mais em contacto consigo própria. No entanto, o importante é que isso dure pouco tempo e depois a pessoa vá para a frente. Porque se a pessoa fica metida nisso, num círculo fechado, provoca muito sim. sofrimento. Eu acho que às vezes, em situações, às vezes estou a ter dias chatos ou semanas chatas e vem aquela ideia de não, pá, bola para a frente, mas depois eu penso assim, epá, não, espera aí, aconteceu-te isto, aconteceu-te aquilo, aquilo foi uma grande merda, pá, tens razões para estar chateado. Sim, sim, sim. Caraças, meu, Sim, aceita, estar sim, sim, chateado, sim, sim. foi uma grande porcaria que aconteceu. E isto não é tanto ter pena, mas é o aceitar, pá, que às vezes, pá, eu tenho razão para estar como estou. Exatamente, E a eu partir acho, daí bola para a frente, sim. exatamente, eu acho que isso é fundamental. É o oposto de fazer fugas para a frente. Se a pessoa estiver sempre em fuga para a frente, há de haver um dia em que depois não aguenta, Sim. não é? E fica muito em baixo, fica deprimida, enfim.
Tu falas uma coisa que é. Estavas a dizer que as pessoas que são más muitas vezes nem sequer têm consciência que são más, ou têm? Às vezes tem, outras vezes não, porque isto depende do que é que a pessoa pensa sobre si própria, do juízo que faz sobre si própria, mas também daquilo que os outros pensam e dizem. Sim, Porque, por exemplo, ah, enfim, uma pessoa que diga assim, enfim, pessoas com determinadas características, veem uma amiga que era magra, ao fim de uns tempos já está gorda, e chegam ao pé dela: Olha, já há tanto tempo que não te vejo, estás diferente, estás gorda, não é? E, portanto, são indivíduos pouco empáticos, com pouca capacidade de compreender a mente dos outros. Alguns estão à Asperger, outros estão ali mas eu acho que há pessoas naquele que dizem contínuo. isso e não têm consciência que estão a ser más. Pronto. Mas aí cabe aos outros dizer: epá, olha, tu quando fazes isso, estás a magoar a outra pessoa. E Sim, a partir desse momento que a pessoa tem consciência disso, a pessoa tem a opção de ou magoar ou não magoar. sim. Se é uma pessoa que está no espectro do autismo, enfim, com características da Asperger, Aí é difícil entender, sim. aí é mais difícil. Mas há muitas pessoas assim que fazem um esforço enorme. Quer dizer, antes de fazerem uma apreciação sobre outra pessoa, pensam como é que a outra pessoa se sentirá com isto, mas sem fazer uma comparação consigo própria. Porque se disser, mas tu gostavas que alguém te dissesse que tu estás gordo. Mas se me disserem é verdade. Portanto, isto não é critério, não é? Portanto, essas pessoas fazem um esforço grande quando pretendem não magoar as outras. Ou seja, isto em última análise depende do quê? Do caráter da pessoa. Pronto, uma pessoa ter consciência se é boa, ou melhor, se é má, depende do caráter, depende, lá está, se há alguma patologia associada mental, alguma questão Sim, mental. sim. Mas eu tenho a ideia que uma pessoa, quando é boa, sabe sempre que é boa, ou não? A Ah, bondade, quando tu sabes que és boa pessoa. sim, há pessoas que são boas pessoas, e não andam a apregoar isso, Sim. nem cobram depois isso dos outros, quando têm atos de generosidade, não é? E, portanto, estas pessoas sabem que são boas, mas depois não cobram, não andam para aí a arvorar-se que eu faço isto e faço aquilo. Então, e essas pessoas que fazem isso são o quê? Ah, enfim, vê a coisa como uma moeda de troca, não é? Eu estou a ser bom, mas quero em contrapartida que alguém seja bom comigo. Há muitas pessoas que dizem assim: eu faço companhia, telefono, pergunto como é que os amigos estão, dou tudo o que precisam e não sei o quê. E faço isto desinteressadamente. Não quero nada em troca. Depois, aquilo que se queixam é: mas quando eu estou mal, Ninguém me ninguém, liga, ninguém me ninguém... liga. Portanto, e outro dia fiz isto assim, assim, ajudei este amigo assim, assim, e agora que eu estou mal, ele não me vem ajudar. Mas aí temos que estar atentos. Mas você mostrou a esse amigo que estava mal, pediu ajuda, às vezes não pedem, não é? Sim, é como se os outros tivessem que adivinhar. Sim, 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 sim. Isto pode ser porquê? Por medo de pedir, medo de ouvir uma nega. E eh, lá está, e isso são aqueles lugares que tu falas, são lugares que nós temos dentro de nós, que se calhar muitas vezes nem temos consciência, porque sim, essa pessoa queixa-se, se calhar que diz de que não, ninguém me liga, mas também não tem consciência de que ela própria também não pediu ajuda, ou que não... tal e qual. Ou seja, estão focadas na necessidade que têm e têm dificuldade em ver qual é o impacto que provocam nos outros, não é? Sim. Ahm, e portanto é necessário que depois os outros, enfim, ajudem, dizendo alguma coisa. E a própria pessoa aprender também quando precisar, possa pedir. Isso leva aqui a uma questão que eu acho que pode ser interessante, é que muitas vezes nós próprios catalogamos as pessoas sempre como ou muito boa ou muito má. Uhum. Não vemos essas dimensões Sim, todas das sim. pessoas, não é? Lá está, vende como uma boa pessoa
ou podem-me ver a mim como uma boa pessoa, mas se eu por alguma razão tenho uma atitude mais agressiva, as pessoas não estão habituadas. Pois, pois. Mas isso faz parte, não Sim, é? sim, Mas sim. o ser humano é tudo muito. Não vê as zonas cinzentas. Exatamente, tem dificuldade em ver as zonas cinzentas, porque ver as zonas cinzentas implica conhecer melhor as pessoas, mas implica também outra coisa que é ter uma visão objetiva das pessoas. E quando nós fazemos um juízo sobre uma pessoa, pomos muito de nós, daquilo que nos Sim. interessa lá. E, portanto, aquela pessoa é muito boa pessoa, aquele indivíduo é muito. Quer dizer, pode ser boa pessoa, mas a mim interessa-me vê-la como boa pessoa. Se há outro indivíduo que, enfim, tem algumas características negativas, alguns comportamentos, enfim, mais negativos, se eu não gostar da pessoa por qualquer razão, ou se quiser denegrir a imagem da pessoa, eu penso aquela pessoa é má pessoa. Depois não consigo ver as nuances, as zonas cinzentas. Porque nós vemos a pessoa que está à nossa frente sempre como um objetivo, não é? E ignoramos essas suas dimensões. Eu vou a um café e peço um café. Eu quero que a pessoa me dê o café e muitas vezes não estou a pensar sequer como é que é a pessoa, se ela teve um bom Sim, dia, se sim, teve um sim, mau sim, dia, sim. etc. A mesma coisa, olha, aquilo que tu estavas a dizer, o tipo vai no carro, não é? Que tu Sim, sim. buzinou e que tu mandaste, que diz que o gajo se espetasse, mas a gente também não sabe porque é que ele te buzinou. Não é? Até que Sim, 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 ponto, sim, sim. não é? Em última análise, nós estamos muito virados para nós próprios. Há quem considere até que o verdadeiro altruísmo não existe. Por exemplo, há pessoas que se dedicam muito aos outros, que cuidam muito dos outros e que dão muito aos outros. Isto tem um mérito, obviamente, as outras pessoas ganham com isso, mas a pessoa precisa também muito disto. Sim, é um vício. Há quem Pode-se diga tornar que um vício. há quem diga que eu sinto isso. Eu gosto de ajudar as outras pessoas e tiro benefícios disso. De satisfação. Quase não é bem adrenalina, mas sinto isso. Quando é uma coisa genuína, quando a pessoa não fica esvaziada, ambas as partes melhoram, ambas Mas as não é partes se sentem altruísmo bem. então. Ou melhor, mas é um bocadinho isso que tu estás a dizer. E, Eu também estou a fazer isto em busca de algo. aí eu chamaria bondade. Pronto, Foi a palavra que bondade. tu escolheste. Porquê que escolheste essa palavra então? Porque no meio de tanta coisa que eu falo no livro, psicopatas, serial killers, enfim, a nossa espécie é das que mais se matam uns aos outros. O que predomina nos seres humanos é a bondade. Isto foi estudado. Então, mas como é que predomina a bondade se somos dos que nos matamos mais uns aos outros? Olha, a espécie que se mata mais entre si é os suricatas. Pronto, isto está Não estava à estudado. espera. Sim, sim, é. Isto está estudado. Mas Foram os indivíduos espanhóis que como é que os estudaram animais tão isto. queridos se matam mais uns aos outros? São animais sociais. Uh, Ok. Portanto, há uns que são aqueles que a gente vê naquelas séries do National Geographic, que estão Se assim empinam todos todos. esticados, são os vigias, depois há outros que são os babysitters, quer dizer, cada um tem as É uma suas. sociedade. É uma sociedade, mas depois também há muita competição. E pronto, eles acabam por se matar muito uns aos outros. Agora, se a gente vir nos animais todos, salvaguardando estas exceções, Ahm, à medida que os animais vão evoluindo em termos de evolução, não quer dizer que seja para melhor, quer dizer que seja para mais diferente. Ou seja, desde os répteis por aí fora até aos primatas, que é onde nós pertencemos, os primatas matam-se mais uns aos outros do que os outros. Ok. Do que os outros antes. E esta coisa mas nós somos os únicos, ser humano, que mata por prazer E sádico com consciência. e com consciência que estão a fazer mal e com o gozo que tiram daí. Isto, enfim, é uma realidade, é uma realidade. Enfim, há várias razões para isso, há várias razões para isso. Mas, ah, mas o que predomina mesmo no ser humano, de uma maneira geral, é
o altruísmo, enfim, num determinado sentido, a solidariedade, a cooperação, a bondade, isto predomina sobre a maldade. Sim, se formos fazer as contas. De uma maneira geral, há um historiador holandês que tem um livro sobre estes aspectos da humanidade que mostra, com exemplos muito bem estudados e documentos históricos, etc., mostra isso mesmo. E mostra porque é que nós temos a ideia de que somos muito destrutivos. O nazismo, Sim. todos esses crimes que a gente vê no Correio da Manhã e depois em grande escala, os genocídios e tudo Sim. isso, ele não nega nada disto. Não é? Mas o que é que acontece? Um dos exemplos que ele dá da destruição do enviesamento. Hoje aconteceram 100 coisas neste país. 95 foram boas e 5 foram más. O que abre os telejornais é o sangue, é as más. Mas isso tem a ver também com o nosso próprio, com a nossa própria natureza, porque é a de sobrevivência, É, no é. sentido em que se o nosso instinto é o de sobrevivência, se está tudo bem, eu não tenho nada para me preocupar. Portanto, o que é que vai chamar a atenção? Opa, aconteceu ali Sim. qualquer coisa de mal. Portanto, é quase essa Pois. o voyeurismo na realidade é um ato primário. É. Nós vamos na segunda circular e Pois, claro. de um lado a coisa está a andar. No sentido contrário, não. Com Vai o saber o Ocidente quê? está tudo parado a Está olhar. tudo parado a olhar. Porquê? Não é? Sim. Porque as pessoas gostam de sangue. É claro, oxalá não seja ninguém que eu conheça. Pronto, tudo bem. Mais vale os outros do que eu. Isto existe, não é? Sim. E depois esta curiosidade mórbida, não é? Esta curiosidade mórbida faz parte da nossa natureza. Tu estavas a dizer que a bondade prevalece. E eu estava aqui a pensar uma coisa que pode ser completamente idiota, mas não pode haver nos atos de maldade, não pode haver uma ideia enviesada de bondade. Mais uma vez, se calhar na cabeça do Hitler, ele estava a praticar um ato de bondade perante o seu povo. Estás a perceber o que eu quero dizer? Os- Sim, o, e mas, é uma ideia completamente errada e doente. pois, Mas, se a gente vir desse ponto de ou se vista, pensares alguém tipo, eu tenho que acabar com estas pessoas para haver paz no mundo. Isto é uma ideia, pois, para um bem maior, para ou um por um bem bem maior, maior. mas é uma ideia errada de bondade. É uma ideia errada de bondade, porque mesmo que tenha lógica, Mas isto vem de doença? Será que vem de doença ou vem do quê? Ou de uma ideia completamente descaracterizada do que é a bondade? não, quer dizer, aquilo que eu penso é, São muitas ah, perguntas, pá. mesmo que, do ponto de vista da lógica, haja alguma bondade num determinado comportamento, o facto de ser um indivíduo mau, que já fez muitas maldades a ter esse comportamento, ahm, faz desconfiar se aquilo é autêntico, se não é autêntico, Hum, enfim. Agora, se um indivíduo mau teve algum ato bom, ainda bem que teve esse ato bom, mas, enfim, continua a ser mau e fez coisas más, não hum. é? E acabar com o sofrimento de alguém? É um ato de bondade? Ah, depende. Depende. Outro dia houve uma rapariga, não sei se foi holandesa, que É que pediu a eutanásia? pediu a eutanásia, exatamente. E pronto, e tinha perturbação borderline e Asperger, e, enfim, não me lembro mais o quê. Ora bem, o que é que acontece? Há muitas pessoas que têm um sofrimento tão insuportável que já me pediram que eu lhes desse qualquer coisa para acabar com a vida. Dizem isso como enfim, como um apelo, não é? Sim, Dizem isso como um apelo, como um desabafo. Não querem mesmo. sim. Depois já há uma outra variante que há coisas que contagiam. E há jovens, às vezes, que divulgam esta ideia e depois vão muitas atrás que querem o mesmo. Ah, em penúltima análise, o que é que eu penso? Muitas destas pessoas que neste momento estão em grande sofrimento
poderão melhorar. Pois, enfim, às vezes dizem que eu sou demasiado otimista, enfim, mas pronto, podem melhorar de facto. Mas depois há outros casos, vamos imaginar um caso sem solução qualquer. Um indivíduo paraplégico que só está a dar trabalho aos Ou com uma outros, doença terminal. uma doença terminal, qualquer coisa, e que quer morrer em paz sem sofrimento. Eu acho que é um ato de bondade acabar com a vida da pessoa. Quando a pessoa está perfeitamente ciente, Consciente consciente daquilo e pede porque não mexe os braços e as mãos para acabar com a vida. Portanto, isto são casos limite que, em última análise, aquilo que eu acho é. Depois não sei como é que se fazia as coisas na prática. Recusar a uma pessoa nessas condições, enfim, tem poucas semanas de vida. É impossível, milagres neste mundo não existem, é impossível que aquela pessoa melhore. E, portanto, em última análise, o melhor para aquela pessoa seria ela morrer mesmo. Então, eu acho que seria um ato de bondade acabar com a vida da pessoa, porque ela pede. Em última análise, Sim. acho que sim. Sim, lá está. Isto não é tudo branco nem preto. Há aqui Sim. muitas dimensões que se atravessam pelo meio. E é muito engraçado que tu no teu livro até falas de outras questões que tu ontem me tinhas dito, também por mensagem, que eu Sim, ri muito em relação à própria história do Freud, de como surgiu sim. a psicanálise. A psicanálise não surge como um ato de bondade, Não, não. não surge como um ato de bondade ou Não. de encontrar uma solução para a saúde mental. Pois, não. Teoricamente, isso é o que se conta, não é? Sim, sim. Por exemplo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Freud não era psiquiatra. Sim, A formação do Freud foi sobretudo em neurologia. E o que é que ele queria mesmo? Era dar aulas, que ele gostava muito, e trabalhar num laboratório de neurociências e tal. Hoje em dia chama-se neurociências. E, portanto, ele, às tantas, apaixonou-se por uma rapariga, queria casar com ela e precisava de dinheiro para o casamento. E aquilo, a faculdade não lhe dava dinheiro, que ele era professor convidado, e o laboratório dava-lhe pouco. Então os colegas mais velhos dele, aquilo que disseram foi: olha, se quiseres mesmo casar, precisas de dinheiro para isso, e para arranjares dinheiro tens que abrir um consultório. Pronto. E foi assim que ele abriu um consultório, e os doentes a que a ele recorriam vinham com queixas que ele não sabia responder, não sabia resolver. Ia fazendo uma coisa ou outra que ia aprendendo, que alguns outros faziam, mas ele dizia-se impotente, sentia-se impotente porque não sabia como resolver. Entretanto, fez um estágio em Paris, de hipnose, depois começou a usar a hipnose, enfim, e aí foi desenvolvendo a psicanálise. Ele não era muito bom a hipnotizar e percebeu que as pessoas sentadas não ficavam tão bem hipnotizadas, e então mais deitadas ficavam mais bem hipnotizadas, e então passou a pedir às pessoas para se deitarem. Houve uma veio daí paciente que veio a dele, ideia do divã. do divã, houve uma paciente dele que disse: se é para examinar a minha cabeça, pelo menos que eu esteja confortável, e ofereceu-lhe um divã. Isto foi em 1890. Em 1937 ou 38, ele fugiu dos nazis para Londres e levou algumas coisas. E hoje em dia, em Londres, está lá esse divã que essa doente lhe ofereceu em 1890. Em 2013, esse divã foi remodelado, enfim, foi reconstituído, e está lá, continua lá a mesma. Então, o divã usa-se a partir daí para o paciente estar mais relaxado, para associar mais livremente. E o que é que acontece? A pessoa está deitada no divã e está a olhar para cima e para a frente, não é? Sim. E o psicanalista está por detrás. Portanto, o psicanalista vê a pessoa da cabeça para os pés, digamos assim, mas a pessoa não vê o psicanalista. Então, a outra razão
que o Freud alegou para ter continuado com o divã foi: eu não aguento estar 8 horas ou mais por dia a ser observado pelos meus pacientes. Que eles estejam a observar constantemente as minhas reações emocionais. E então ele escreveu isso como uma das razões da continuidade do divã. Lá não deixa de ser uma boa razão. Sim, sim. Uh, Lá está, é essa questão que tu também abordas, que é muito curioso, do que é que pensam um terapeuta, não é? Do que é que um terapeuta. Era aquilo que eu estava a dizer, nós quando vamos a uma pessoa, nós estamos à espera de encontrar algo. Ou pedir algo, queremos Sim, algo sim, dessa sim, pessoa. sim, sim. Se eu vou a um terapeuta, eu quero algo dessa pessoa e muitas vezes não tenho em consideração o seu próprio estado emocional. Lá está o seu lado mais bondoso ou mais maldoso. Não tenho nada, eu só quero é que ela que me ajude, não é? Mas essa pessoa também tem uma história. Pois, essa pessoa também tem uma história. Vamos lá ver uma E coisa. de certeza que terapeutas também devem ter pensamentos muito a maus em relação a pacientes. Sim, então, quer dizer, se há pacientes chatos, se há pacientes agressivos, se há pacientes que, enfim, irónicos, enfim, agressivos de várias maneiras, não é? Quer dizer, é natural que o terapeuta, interiormente, não goste tanto dessa pessoa como gosta de outras. E uma coisa é certa: o facto de eu não gostar de uma determinada pessoa ou gostar pouco de uma determinada pessoa, enfim, eu procuro sempre ver Tens que ser a profissional. criança carente que está por detrás daquilo tudo. Enfim, profissional procuro ser sempre. Portanto, a pessoa não tem culpa de eu me sentir irritado ou impaciente com a pessoa. A pessoa não tem culpa, tem que ser profissional. Mas a questão é, eu procuro o máximo que a pessoa tenha para ver a criança desamparada, o adulto desamparado, enfim, e tudo isso. Porque uma coisa é certa: se eu gostar mais de uma pessoa, eu vou ajudá-la mais. Sim. Agora, é assim, não é justo eu gostar mais de umas pessoas do que de outras. Isto é a realidade da vida. Todos nós gostamos mais de umas pessoas do que de outras. Sim, e isso lá está, isso faz tudo parte daquilo que nós somos, de todas as dimensões que nós temos, Sim, sim. não é? A propósito da criança desamparada, falo também aí na relação que houve entre a Marilyn Monroe e o psicanalista dela. O psicanalista dela, Ralph Grinson, foi psicanalista também do Tony Curtis, Sim. do Frank Sinatra, enfim. E era um indivíduo muito rigoroso com a técnica e tudo isso. E, portanto, ela procurou a primeira impressão que ele teve dela, ele escreveu assim, quando ele olhou para ela a primeira vez: é uma mulher já meio morta a arrastar pela mão uma criança triste. Hum. E, portanto, o que é que aconteceu? Ele desvirtuou toda a técnica, ah, marcava consultas fora do tempo, aqui e ali, em vários sítios, levou-a para a casa dele, para a família dele, pediu à filha e ao filho para serem amigos dela. Portanto, ele e a mulher eram como que os pais da Marilyn Monroe. E, portanto, agora, ele era imune à beleza Pois, dela. porque é que ele fez isso? Isso está, tudo o que ele fez é completamente errado, certo? Certo, certo. Mas pronto, o que eu digo no fim do capítulo é, mesmo com o desvirtuamento da técnica, resta-nos a esperança de ele ter conseguido ajudar, Sim. em parte ou em alguns momentos, uma mulher que nunca deixou de sofrer, nunca deixou de ser uma criança só, abandonada, triste. Portanto, ir para a cama com ela, ele não foi. eh, Pelo menos não escreveu Acho eu que sobre sim, isso. sim, sim, acho que sim. Depois havia tanta coisa, tanta. Sim. ahm, como é que é dizer? As pessoas a tentarem perceber tudo, Sim, sim. investigar tudo, enfim. Eu acho é que, enfim, houve ali qualquer. Eu não digo que não tenha havido qualquer coisa de atração. Uma Claro. coisa é haver uma atração e outra coisa é usar uma mulher com um corpo bom, mas uma mulher frágil,
de uma maneira que seria, e Hum. ele tinha consciência disto, enfim, de uma maneira que seria traumática para ela, porque ela Ou seja, confiava nele. genuinamente ele tentou de alguma maneira ajudá-la. Sim, 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 sim. Eu, já agora, eu vou só aqui ver uma coisa, porque eu não sei se consigo dizer de cor, ahm, portanto, Sim. depois dele ter morrido, um psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Los Angeles disse a propósito dele, que é eu estou a dizer isto porquê? Porque é uma coisa com a qual eu me identifico completamente, apesar de querer que o indivíduo do carro se espete e tudo isso. Demonstrou uma preocupação constante por todos os que têm dificuldade em realizar-se, os que fracassam, os que a vida maltrata, os que sofrem e os que se perdem. Eu também sou assim, mas ele era assim. Tens que Sabes? arranjar uma Marilyn Monroe para o teu, para o teu consultório. Ele, quando ela morreu, quando ela morreu, sofreu Pois, porque muito. ele deve ter sentido, porque ela suicidou-se, se não foi, foi a overdose, já não me lembro muito bem. Ninguém sabe, ninguém Sim, foi sabe uma se foi morte, uma overdose, foi mandada matar pois, porque pelo os envolvimentos Kennedy, que tinha, pronto, mas não se sabe. deve ter tido ali um sentimento também de culpa de não ter conseguido salvar, de certa forma, a paciente. Pois, pois, isso é outra daquelas situações complicadas, hum, nós termos consciência dos nossos limites. Há, por muito que a gente dê, eh, há pessoas e há determinadas situações que a gente não consegue resolver mesmo. Porque tu Não não há, és a outra pessoa, não é? sim, e por muito que se dê, não, que uma pessoa dê, não é suficiente. Mas aqui entra a humildade, não é? Sim. Quer dizer, mas há outras pessoas que podem ajudar de várias maneiras. Ou seja, seria um bocadinho omnipotente da minha Sim, parte. achar Eu que. tenho que resolver um caso incurável. Seria um bocado omnipotente, não é? Sim. Agora, se não for incurável, e se eu fizer tudo por tudo, e a pessoa é um trabalho conjunto, eu vejo e já vi, enfim, já contribuí para que casos muito graves tenham melhorado muito. Não é? E pronto, e depois também tem a ver com esta característica que eu falei há pouco de ser otimista. Olha, João, como é que nós, para terminarmos, como é que Sim. nós podemos integrar então todas estas, nossas dimensões, ou até compreender melhor que todos nós temos várias dimensões, que não somos, que predomina a bondade, mas que também pode Pois, haver maldade pois, em nós, que nem sempre somos responsáveis por tudo aquilo que nos rodeia, que não somos omnipotentes nem omnipresentes. Como é que nós conseguimos integrar pois, pois. estas dimensões todas em nós? Pois, a informação ou o saber as coisas não é suficiente para muita coisa, não é? Mas é um ponto de partida extremamente importante. Pronto, é importante nós sabermos isto, que temos zonas cinzentas, como tu disseste, enfim, as pessoas têm partes boas, partes más, se assim se pode dizer, más, ou seja, destrutivas, agressivas, enfim. Uh, eu e tu, ou seja, nós e eles, ou seja, toda a gente é assim. E, portanto, se nós, cada um de nós aceitar que tem coisas boas e coisas más, estou a falar bom e mau, enfim, Sim, e, e aceitarmos que os outros também têm coisas boas e coisas más, isso assim é mais fácil. Porque se eu não aceitar que tenho coisas más, isso não será bom. Se eu não aceitar que outra pessoa tenha coisas más, vou idealizá-la. E há mais pequena, como falaste há pouco, há mais pequena desilusão ou um ato que a pessoa tenha mais egoísta, aí pode ser uma desilusão sim, muito e não é grande. isso que nos define. O que define é aquilo que nós fazemos todos os dias. Não é? É o que nós fazemos todos os dias e é aquilo que a gente vai captando das pessoas à medida que as vamos conhecendo melhor. Porque, ao fim e ao cabo, as pessoas conhecem-se mal umas às outras. E Sim. só em determinadas circunstâncias é que, determinadas circunstâncias e com determinadas pessoas, por isso é que há intimidade entre algumas pessoas e não com toda a gente. Ahm, e, portanto,
quando isso acontece, nós podemos aceitar-nos melhor uns aos outros. Olha, João, muito Como obrigado. somos, como Sim, somos. exatamente, como somos. Obrigado, João, por mais esta conversa. Obrigado. O Lugares Escondidos da Mente já está à venda desde este verão. Podem procurar. É Bertrand? Não. É da Bertrand. Exatamente, é da é Bertrand, mas podem encontrar em qualquer Na FNAC. livraria. Podem encontrar. É um dos. Quantos livros é que tu já tens? Eu sei que já tens uma. Este é o 6º. 6º livro. Entre consultas, como é que consegues escrever tanta coisa entre consultas? Mas Olha, enfim, também não sei, mas vou arranjando tempo. Quanto a vocês, continuem desse lado, continuem a acompanhar o podcast, venham ao YouTube, aos comentários, deixem aqui os vossos comentários, já sabem que eu venho aqui também dar-vos um olá, ativem as notificações e partilhem esta conversa com quem acha que faça sentido, e até para a semana.